Vamos lá, amados do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Capítulo 5. Nós vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar acerca da ira. Capítulo 5, verso de número 21. Eu vou ler com vocês os versos 21 e 22 e depois eu vou fazer algumas observações acerca dos outros versículos até o verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Pai do céu, nós te pedimos que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento da graça dos céus. Faz perceber, ó Deus, o teu ensino, a tua verdade. Constrói em nós, Senhor, uma nova humanidade, mais parecida contigo, Senhor. Nos enche de ti, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dito aos irmãos que o Sermão do Monte é um aprofundamento da lei do Senhor. É quando o Senhor Jesus pega a Torá, a lei de Deus para o povo judeu, e vai trazendo uma nova iluminação, uma forma mais profunda de se compreender. O que Jesus faz é que ele mostra a justiça do reino dos céus de uma forma diferente. Ele mostra que a justiça do reino dos céus não se limita apenas a ações externas, mas ela alcança o coração. A principal característica do ensino de Jesus era atacar os fariseus que apenas tinham uma religião externa, que aparentavam ser bons, que aparentavam ser corretos, que aparentavam viver uma boa vida, mas Jesus diz claramente que por dentro eles estavam mortos. E o ponto central do ensino do nosso Senhor Jesus é transformar o coração do homem. Aqui, nesses versículos de Mateus, ele está tratando sobre não matarás. Êxodo 20, verso 13. Lei de Moisés. É fato. Ninguém pode matar outra pessoa. Mas Jesus revela que a raiz do homicídio, a raiz mais profunda, é a ira. É a ira contra alguém. É a raiva, é o ódio. É quando o desprezo pelo próximo alcança o seu cume, o seu máximo. Porque não há nada pior do que se fazer a outra pessoa do que eliminar a sua vida. Então Jesus faz uma conexão entre a ira e matar. Jesus faz uma conexão entre o ato externo e aquilo que jaz no coração do homem, aquilo que está dentro do profundo, do íntimo, no escrutínio onde só Deus pode ver. Observe que Jesus ele não está apenas elevando o padrão moral, mas ele está revelando a verdadeira intenção da lei de Deus, que é a santidade no coração. Quando Jesus diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele está trazendo o homem para uma realidade do coração, para uma verdade íntima.
É conhecer a Deus em espírito e em verdade. É obedecer a Deus porque o conhece, mas porque o ama. É cuidar do próximo e não matá-lo, porque também você o conhece como seu semelhante e precisa cuidar dele, amá-lo. O princípio do ensino de Jesus revela que o problema não é apenas a violência física, mas a impureza interior do coração. É isso que gera ódio, desprezo e desejo de vingança. É quando o coração não é tratado. É quando a nossa alma não é pura. É quando nós não absorvemos o entendimento do amor de Deus. É quando nós não reconhecemos Jesus Cristo preso na cruz por nós. Martin Lloyd Jones diz que se você está abrigando pensamentos amargos contra uma pessoa, você já está culpado diante de Deus. O cristianismo lida com o coração. Não se trata apenas de evitar o assassinato literal, mas de erradicar o espírito de ódio que gera o assassinato. Observe que todo o ensino de Jesus passa por entender esse coração humano. Entender os sentimentos que nascem do coração humano. Entender por que nós sentimos tanta raiva do outro quando ele vem de encontro à nossa vontade. O controle da ira é algo que precisa ser exercido desde criança. Tome uma chupeta de um bebê e você vai ver o que é ira. Como eles ficam com raiva, como eles socam as coisas, como eles gritam, como mordem. A ira é um sentimento natural no ser humano. Eu preciso aprender a dominá-lo. Eu preciso crescer em discernimento. A Bíblia ensina que a ira pode ser legítima quando ela é alinhada com a justiça de Deus. Quando ela é alinhada com a justiça. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não fique cego. Não fique sem ver. Não permite que o dia acabe e você continue irado. A ideia do apóstolo Paulo é aconselhar a não deixar que a ira dure o dia todo. Que você perca a luz por estar irado. Você precisa fazer uma gestão desse sentimento. Você precisa se libertar desse sentimento. A ira pecaminosa, ela é terrível porque ela é motivada pelo orgulho, pelo egoísmo, e ambos conduzem ao pecado. Provérbios 29 diz, verso 22, que o homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quando estamos cheios de ira, o que nós queremos é levantar contendas. O que nós mais queremos é transgredir. É sentir no nosso coração que estamos sendo justiçados. Provérbios 30, 33 diz: é como o espremer do leite que produz queijo verde, o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Vamos falar de uma outra forma? Há uma forma de destruir as relações humanas. É você colocar uma pitada de ira. Você sempre vai encontrar contendas. Tiago, sabendo disso, ele diz: olha, tome cuidado.
todos vocês estejam preparados para ouvir, mas vocês devem ser lentas para falar e para se irar. Já percebeu que é justamente quando nós ouvimos o que a gente não quer ouvir que a ira nasce? Então o Tiago está dizendo, cuidado, seja paciente no ouvir. Aprenda a controlar o seu coração. A ira humana, irmãos, não produz a justiça divina. Eu preciso entender isso. Se eu for lá e matar alguém porque eu tenho raiva dele, porque ele feriu o meu filho, porque pisou no meu pé, como diz a Escritura, né? Um dos filhos de Caim matou o outro simplesmente porque pisou no pé dele. Se eu agir assim, eu estou indo de encontro ao ensino divino. Se eu permito que a ira tome conta do meu ser, dos meus valores, dos meus princípios, se eu quero resolver tudo a partir do ataque ao outro, significa que eu não estou dominando o meu próprio espírito. Significa que eu não consigo apaziguar a minha alma e o meu coração. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Eu preciso falar sobre a ira para que você entenda que a Bíblia fala sobre isso. E Jesus está fazendo um paralelo importantíssimo. Na tradição judaica, era condenado apenas o ato de matar. Eu podia dizer o que quisesse, eu podia fazer o que quisesse, desde que eu não matasse o outro. Mas Jesus mostra que existe uma verdade muito mais profunda, muito mais verdadeira, e que está ligado ao coração humano. Jesus diz que a ira injustificada, as palavras ofensivas e o desprezo são igualmente condenáveis diante de Deus. A ideia é que a ira ela é tão destrutiva quanto uma faca. E ela pode ceifar a vida de alguém. Jesus está levando o sexto mandamento a um outro patamar, ao patamar de assassinato. Jesus está mostrando que se no meu coração eu sentir ódio de alguém, eu não preciso pegar uma faca e matá-la. Eu já estou condenado diante de Deus por causa, justamente, do simples sentimento dentro do meu coração. Jesus nos mostra que há consequências progressivas do meu ato. Se eu chamar alguém de insensato, eu já sou passível de julgamento pelo Sinédrio. Jesus está mostrando que se eu chamar alguém de louco, eu posso ser digno do fogo do inferno. Já percebeu quantas vezes a gente fala essas coisas sem pensar? Já percebeu quantas vezes nos sobe a ira no coração? Então Jesus nos mostra, irmãos, que o reino dos céus começa no interior, não no ato externo. Jesus está mostrando que começa no meu entendimento, na minha mente, no meu coração. Jesus está mostrando que eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas de tal forma que ainda que ela me faça mal, eu preciso aprender a amá-la. Jesus está mostrando que a ira é uma impureza do coração. E é a luz de onde nasce todo e qualquer assassinato. É a ira que xinga o outro, que diminui o outro, que destrói o outro. Ecoa o que Jesus fala em Mateus 15, quando ele diz que o que sai da boca vem do coração. Ecoa o ensino de Jesus, que diz que é o que nós dizemos que contamina o homem, que revela que de fato quem nós somos, que revela que o nosso coração
está cheio de maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O ensino de Jesus é um ensino de transformação do coração humano. Jesus está dizendo: aprendam a amar. Ele chegou a dizer que nós precisamos amar até aquele que nos faz mal. E devemos amar até o nosso inimigo. Eu não estou dizendo que isso é fácil, irmãos. Mas para que isso ocorra, você precisa aprender a fazer uma limpeza interior. Você precisa conhecer o seu próprio coração. Nenhum ato externo de pecado é cometido a menos que tenha sido precedido por um pecado da vontade. A menos que o seu coração deseje. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pecado da ira, conhecidíssimo. Caim e Abel. Quando ambos colocam as suas ofertas, Deus aceita a oferta de Abel. O coração de Caim se enche de ira. Lembra que eu falei que a ira está ligada ao orgulho? Ele se sentiu mal porque Deus aceitou do irmão e não o dele. E a partir daquele momento ele começa a matutar. Uma palavra bem nordestina. Ele começa a imaginar como ele mataria esse irmão. E o texto diz que Deus encontra com ele e pergunta: Caim, por que o teu rosto está caído? Caim, por que você está triste? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser abençoado? Eu vou te abençoar? E o texto diz que ele continua com o semblante caído. Ele maquina e mata o irmão. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando: se você se irar contra alguém, se você tiver ódio contra alguém, você já o matou. Você não precisa executar o seu ato. Você já está contaminado. O seu coração já está sujo. Jesus está nos mostrando um caminho, irmãos, de transformação. O problema da ira não pode ser resolvido apenas pelo autocontrole e nem por regras pessoais. O problema da ira precisa ser resolvido no seu mais profundo íntimo. Eu lembro que quando criança, eu passei vários anos lidando com a ira. Eu explodia por diversas vezes. Eu só fui tratar isso quando cheguei na idade da adolescência, um pouco maiorzinho já, quase aos 18 anos. Quando eu descobri que estava ligado à separação dos meus pais. Quando eu descobri que estava ligado à minha impotência e o sentimento de abandono que eu tinha. Porque meu pai era o meu grande herói, o meu grande amor. Enquanto eu não tratei esse problema, eu fui tendo vários outros, tanto na escola. Minha mãe quase sempre era chamada porque eu tinha socado alguém. E minha mãe perguntava: meu filho, por que você faz isso? Eu não sei, mãe. Eu fico com raiva. Cada um de nós teve alguém que nos irou. E o exemplo de Jesus é o exemplo mais belo, mais justo, mais santo, mais limpo que você pode imaginar. Quando ele é espancado, quando ele é preso à cruz, não há nele ira, só misericórdia. Ele olha para aquelas pessoas e diz: Senhor, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem.
alcançar esse estágio que Jesus está nos chamando é algo extremamente importante. Eu preciso aprender a não matar as pessoas dentro do meu coração. Eu preciso aprender a viver com o outro. Eu preciso aprender a suportar aquele que pensa diferente. Eu preciso refletir o amor de Cristo. Eu lembro que a gente foi fazer um evangelismo na época que eu estava fazendo o primeiro semestre do seminário lá em Teresina, no Piauí. Depois eu termino o seminário em São Paulo. Nós saímos, todos os seminaristas, estávamos todos felizes que íamos fazer evangelismo nas ruas. E estávamos pregando para uma senhora, numa praça. Quando olhamos para trás, eu não vou dizer o nome dos dois, mas estava um seminarista embolando no chão com a outra pessoa e eles se socando e aquela briga mesmo, briga. E todo mundo sai correndo e quando chegou perto, o que está acontecendo? Eu já ia dizer o nome. O que está acontecendo, não sei quem? Ele fez assim, ele disse que a Trindade não existe. Era um testemunha de Jeová. Ele foi tentar evangelizar e os dois acabaram saindo na mão. E aí eu lembro, fosse hoje, eu fui para o seminário mais velho, fui para o seminário, eu já tinha 33 anos, eu chamei os dois e disse assim, vocês não discernem que espírito vocês servem? Nenhum dos dois? E eles estavam irados, as roupas rasgadas, e eles queriam continuar brigando. Aí eu falei, você não lembra do que Jesus disse? Se você só odiar, você já matou essa pessoa. Ele quer crer assim, deixa ele crer do jeito dele, creia você do seu, ensine a verdade de Deus vai alcançar todos os que são dele. E aí Valdomiro chegou e disse assim, esse é meu amigão, assim, na hora que eu vi os dois brigando, eu achei que era João. Porque eu que sou o sanguíneo, eu que sou o brigão, eu que Deus tratou. E é por isso que eu acho que eu tenho tanta enxaqueca. Fazer gestão, né? Não tenho vergonha de admitir. Há uma grande mentira que muitos pastores pregam no culto. Que a sua natureza vai desaparecer. Que Deus vai mudar a sua personalidade. Tudo isso é mentira. Deus vai tratar a sua natureza. Porque o pecado sempre vai estar aí. Sempre vai ser pecador. O que você não pode é deixar de estar com os olhos fitos na pessoa de Jesus Cristo. Porque toda vez que você sentir vontade de matar, você vai vê-lo morrendo por você. E você vai desistir dessa ideia tola. E vai se arrepender. Entende? Isso é tão verdade, eu precisava colocar esse pano de fundo para você entender que isso é um sentimento humano que está em todos nós e que a Bíblia trata, e que Deus fala, e que Jesus fala que é daí que nasce o assassinato. Para você entender que você precisa tratar o seu coração de tal forma que se você não fizer, você não vai entrar na presença de Deus. Olha o que Jesus diz. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Enquanto a sua vida ainda está
para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade vos digo, que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Vamos traduzir? Se você não perdoar alguém por algo que foi feito a você, o juiz é Deus. E você estará preso. E você não vai sair de lá até que você pague. Mas você sabe qual é o problema? É que a dívida é impacável. Nós não conseguimos pagar. Nós continuamos irados. E aí só tem um jeito. Me quedar aos pés do Senhor. Reconhecer que eu odeio. Reconhecer que eu fico irado. Reconhecer que a nossa natureza caída, por vezes, nos trai. E pedir perdão a Deus e ao próximo. E, de preferência, procurar aquele que nos ofendeu ou que nos fez ficar irado e estender sobre ele perdão. No Pai Nosso, Jesus disse que se eu não perdoar as minhas ofensas, eu também não serei perdoado. Jesus condiciona a minha entrada nos céus e a minha saída da prisão a aprender a perdoar, a aprender a limpar o meu coração. Se preocupe mais com o que você pensa. Se preocupe mais com os sentimentos que estão no seu coração. Se preocupe em colocar essas verdades diante de Deus. Se preocupe em buscar as pessoas que te fizeram sofrer e dizer a elas o que está dentro do seu coração. Porque isso vai tratar a sua ira. Você sabe quando eu fiquei sarado da ira que eu sentia contínua, eu não conseguia sentir paz porque eu sentia raiva e ira o tempo inteiro? Quando eu fiz 24 anos, eu chamei meus irmãos e disse, vamos na casa do meu pai. Nesse domingo é dia dos pais. Foi uma briga, ninguém queria ir. Meu pai tinha mais de 10 anos que não via nenhum de nós. Eu disse, eu vou, eu preciso ir lá. Liguei para ele. Ele fez, venham, eu estou esperando vocês. E quando chegamos na casa do meu pai, nós sentamos numa mesinha do lado de fora da casa, uma mesinha tipo dessas que estão ali, de jardim. Minha irmã mais velha não quis ir, Elvia. E fomos eu, Geraldo, o caçula e Nádja. Meu primeiro sentimento que eu senti foi um medo absurdo. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Quando ele apareceu, eu tinha 10 anos que eu não via. Ele me deu um beijo, beijou os meus irmãos e se sentou. A mulher dele veio e eu disse assim, por favor, eu nunca te pedi nada, mas eu queria ter essa conversa a sós com meu pai, eu e meus irmãos. Você poderia nos dar licença? Depois nós vamos almoçar, nós ficamos juntos, mas eu preciso conversar com meu pai. E aí ela saiu. E a minha primeira pergunta foi, por que você foi embora? Ele começou a chorar imediatamente. Aí eu respondi, se o seu amor acabou, se o seu relacionamento acabou, mas eu sou seu filho, nós somos seus filhos.
seus filhos, nós te amamos. E aí eu fui fazendo uma pergunta, outra pergunta, outra pergunta, e ele chorava copiosamente. Aí depois todos nós começamos a chorar. Terminamos os 4 abraçados, agarrados, chorando. Eu juro por Deus, toda aquela ira saiu pelos meus pés, assim como se escorresse do meu corpo para fora de mim. Sabe? O Evangelho foi feito para isso. Enquanto eu não procurei o meu Pai, eu não sarei da ira que eu tinha dele, da mágoa que eu tinha dele. Entende? Naquele dia, eu saí de lá sarado. Ele passou a me ver regularmente no trabalho. Quando deu 60 dias depois, meu pai foi fazer uma entrega no trabalho, ele era supervisor, ele andava com uma quantidade enorme de vale transportes, na época aqueles eram papéis, né? Foi assaltado por um menino de 14 anos, tomou um tiro e faleceu. A única coisa que me veio na cabeça foi: Deus, obrigado, porque eu procurei ele. Obrigado porque o Senhor me livrou da culpa. Meu conselho a você, hoje, é raríssimo eu dar testemunho, né? Eu prego muito texto e não dou testemunhos. Mas por falar de ira, que sempre foi o meu pecado maior, eu preciso dizer a vocês: tratem os seus corações. Vamos aplicar para encerrar, bem rápido. Primeira coisa, pastor, como é que eu me livro da ira? Como é que eu limpo a minha alma? Examine o seu coração. Quando você vai participar da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Primeira coisa, examine o seu coração. Visite o seu passado. Trate o seu coração. Há mágoas, há ressentimento, há desprezo por alguém. Trate isso. Trate com força. Porque disso depende o perdão de Deus sobre você. Segunda coisa, tenha muito cuidado com as palavras. Uma palavra lançada não volta mais. Eu vou fazer o casamento dos 2 lindos, né? O Alê e a Jéssica. A primeira conversa que eu tive com eles foi essa: cuidado com o que você fala. Você pode dizer uma coisa que jamais vai voltar atrás. E você magoá-la ou magoá-lo de uma forma que talvez não seja reversível. Porque não são todas as pessoas que suportam as palavras. Então, cuidado com o que você fala. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está. Se eu estiver cheio de ira, mas se eu estiver cheio de amor, perdão, misericórdia, justiça, vai sair de mim essas verdades. Limpe o seu bom coração. Jesus disse que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está. Portanto, o ensino de Jesus quanto à ira ou qualquer outro sentimento tem a ver com a limpeza do coração diante de Deus, em fazer a vontade do Pai, em perdoar as pessoas, em viver uma vida segundo a morte de Jesus. Última coisa, busque a transformação pelo Espírito Santo.
Não tem outra forma. Não pense que você vai conseguir controlar a sua ira, não pense que você vai conseguir controlar as suas palavras, não pense que você vai dizer assim, eu não vou errar. Busque a transformação pelo Espírito Santo. Essa é uma caminhada difícil. É uma caminhada verdadeira. Você precisa ir se limpando durante o trajeto. No meu coração, o meu desejo é que você entenda que só um coração renovado por Cristo pode vencer a ira e aprender a viver em amor. Tudo que você vê aí do lado de fora, seja racismo, seja etnismo, né? Pessoas que odeiam judeus, odeiam africanos, odeiam, tudo isso está ligado ao que eu estou falando aqui agora. A palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e nós já estudamos esses dons. Sabe o que é que eu quero dizer para vocês? É que todos eles só existem e só se tornam efetivos com outra pessoa. Sozinho, você precisa aprender a viver com o outro. Você precisa amar o outro. E quando você entrar na presença de Deus para fazer as suas orações ou para entregar a Deus as suas ofertas, o seu coração precisa estar descansado, entendendo que tudo o que você tinha que fazer, você fez, para que você pudesse adorar a Deus. Portanto, seguir a Cristo significa abandonar a ira, buscar a reconciliação e refletir a pureza do reino de Deus em sua maneira de viver. Perceba que a ira de Deus que estava sobre você, Jesus lançou sobre si mesmo. E a reconciliação que você precisava, Jesus que lhe deu. E a pureza do reino dos céus você tem a partir do Espírito Santo. Jesus está tratando a natureza humana. Então, na hora que você sair por essa porta hoje, aprenda. Na hora que você tiver suas discussões de casais, de filhos, o que for, aprenda. Controle a sua língua. Aprenda a amar. Porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida de tal forma que sejamos como o Senhor. Limpa, Pai, o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não mais dizer palavras duras às outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a não julgar. Nos ajuda, Senhor, a viver de tal forma que sejamos o reflexo do Senhor Jesus Cristo onde quer que estejamos. Nos livra, Senhor, da ira sem causa. Nos livra de insultar alguém. Nos livra, Senhor, de desprezar alguém. Nos dá no coração, Senhor, o amor de Cristo, a sua verdade e a sua justiça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção do Senhor. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e lhe dê uma excelente semana. Até o próximo domingo.